Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo vai para o 6º ano do Colégio Ateneu. Nós vamos fazer a correção da atividade do módulo sobre os indígenas brasileiros, tá? O módulo é o 8, os primeiros povoadores do atual território brasileiro. A gente já fez as correções de algumas atividades, agora a gente vai lá para o finalzinho do módulo, na página 141, nós vamos fazer a correção da atividade, do teste e da tarefa. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, atividade 2, essa daqui, tá? A gente vai fazer, eu vou ler ela pra vocês e eu vou dar a resposta pra vocês. Lembrando que, quando vocês forem fazer correção, pausem o vídeo, vejam se a de vocês está certa, se é preciso apagar para refazer. Porque não tem como eu fazer um vídeo super pausado, né? Senão fica inviável. Então, vocês pausem o vídeo, por favor, tá? Para fazer essa correção direitinho. Vamos lá. A ONG, o Instituto Socioambiental, lançou em março de 2017 a campanha Menos Preconceito, Mais Índio. A organização fez um vídeo e uma provocação. Se você não é índio, é mais igual aos seus tataravós e não tem sua identidade questionada por isso, por que os índios não podem também mudar e ainda assim continuar a ser índios, com todos os seus direitos respeitados? Boa pergunta, né? Então, como você entende a parte grifada do texto, que é essa daqui? Se você não é índio, é mais igual aos seus tataravós e não tem sua identidade questionada por isso, porque os índios não podem também mudar e ainda assim continuar a ser índios, como todos os direitos respeitados. Então, eu acho que essa parte grifada tá querendo dizer o seguinte pra gente. O fato de você ser brasileiro em 2020 e não viver como um brasileiro de 1900 e bolinha, não quer dizer que você é menos brasileiro. Então, eu sou uma brasileira que vivo no ano de 2020 e não vivo nem parecida com as pessoas que viveram lá no início da década, do século passado. Mas eu sou brasileira ainda. A mesma lógica é aplicada para os indígenas. O fato de muitos grupos indígenas não viverem como seus ancestrais, que viveram há séculos atrás, isso não faz deles menos indígenas, né? Não os descaracteriza. Então, o indígena, ele é indígena mesmo que viva de forma diferente dos seus ancestrais. Bem? B. Relacione o preconceito aos indígenas, mencionado no texto, com o etnocentrismo estudados no caderno anterior. Então, posturas etnocêntricas de pessoas que se identificam como brasileiras desvalorizam práticas de grupos indígenas, classificando-as em erradas ou inferiores. Esse etnocentrismo acaba justificando ações prejudiciais à sobrevivência de grupos indígenas. Então, tem gente que acha que por não ser indígena é superior, que indígenas são povos atrasados, né? Povos que já não deveriam existir mais. Isso faz com que muitos povos indígenas não tenham seus territórios demarcados, gera violência. Vocês sabem que tem alguns povos indígenas que sofrem, são expulsos de suas terras, até assassinados por grupos que acham que os indígenas têm que desaparecer. Então, o etnocentrismo, quando ele é levado muito a sério, ele pode gerar violência, e é isso que a gente teme, né? Teste. Pesquisas arqueológicas sobre os primeiros povoadores do território brasileiro foram e são realizadas. Sobre essas pesquisas, aponte a alternativa incorreta. A alternativa incorreta, gente, é a A, tá? Permitem-nos reconstituir e saber com exatidão todos os detalhes da vida desses primeiros grupos. Então, a A que é a incorreta. 2. O texto abaixo é a fala do chefe Waiwai, do grupo indígena Wayampi, a respeito da situação do seu grupo. O Wayampi vive no estado do Amapá. Então, o texto fala assim: eu vou falar agora, eu sou um chefe Wayampi. É um chefe Wayampi quem vai falar. Eu vou falar agora. Esta é a terra dos nossos ancestrais. Meus ancestrais ocupam essa floresta há muito tempo. Meus ancestrais vieram fugindo de Belém, lá do Pará. Nós ficamos por aqui no lugar que transformamos em nossa floresta. Nós ocupamos toda a área. São muitos parentes, eles se deslocam na área. Procurando caça, depois voltam para a aldeia. Os garimpeiros exterminaram a caça por aqui. Por isso não é bom, por isso não quero que os garimpeiros trabalhem em minha terra.
nem que a companhia derrube todas as árvores. Não é bom desmatar tudo. Os Wayampi não querem isso. Se eles veem nossa terra, nós estaremos bravos. Os garimpeiros trabalham em nossa terra. É muito ruim, muito ruim. Aí a pergunta é a seguinte: considerando que você estudou sobre os grupos indígenas brasileiros e as ameaças que eles sofrem, bem como o texto do chefe Wayampi, avalie as afirmativas a seguir. Assim como os Wayampi, muitos grupos indígenas são expulsos ou ameaçados em suas terras por grupos econômicos que preferem explorá-las. Essa afirmativa está bem correta. O chefe Waiwai aponta a ação de garimpeiros e madeireiros como uma ameaça a seu grupo. Também está correto. Os Wayampi ficaram livres de ameaças quando saíram do estado do Pará e se fixaram no Amapá. Não está correto. Então a alternativa correta é a, tá? A 1 e 2 que estão corretas. Agora a gente vai para a tarefa de casa. A primeira parte da tarefa tem um textinho, né? Na verdade é um quadro que tem algumas lacunas que a gente precisa colocar as explicações nessas lacunas, certo? Então o quadro ele fala sobre os grupos de caçadores e coletores no Brasil, sobre os sambaqueiros e sobre os agricultores. E a gente tem que colocar essas informações dentro desse quadro. É para copiar no caderno de vocês, né? Mas, caso vocês achem que caiba, eu acho que não, vocês podem fazer na apostila. Espero que vocês já tenham feito, né? Então, vamos lá. Período e região, modos de vida e utensílios. Nós vamos fazer as respostas assim, tá? De assim. Então, a gente vai fazer primeiro período e região dos 3 grupos, modo de vida dos 3 grupos e utensílios dos 3 grupos, tudo bem? Então, primeiro, período e região dos caçadores e coletores. Eles viveram há mais ou menos 11 mil anos atrás, no centro-oeste e nordeste, mas também nas florestas do sudeste e do sul, certo? Já estava lá, vocês lembram que o quadrinho tem algumas partes que já estão escritas. Sambaqueiros, que era a parte que vocês deveriam colocar, entre 7 mil anos e 5 mil anos atrás. Eles viviam em todo o litoral brasileiro, na região que se estende do Pará até o Rio Grande do Sul. Sambaqueiros. Os agricultores agora. Desde 3 mil anos atrás, que são os mais jovens, né, entre esses 3 grupos, viveram na região amazônica e grande parte da costa brasileira, no sul do país, nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses estados, tudo bem? Agora, modo de vida. Caçadores e coletores já estava escrito, tá escrito assim: nômades abrigavam-se em cavernas ou em áreas abertas e viviam da caça e da coleta. Já os sambaqueiros, vocês tinham que colocar a resposta, então vocês podem colocar assim: podiam se fixar por longos períodos porque tinham um alimento abundante, peixes e moluscos. Então, eles eram semi-nômades. E os agricultores? Sedentários, construíam casas e cabanas, praticavam a agricultura, a caça e a pesca. Certo? Esses são os agricultores. Agora, os utensílios. Os caçadores e coletores usavam instrumentos de pedra, arcos e flechas e boleadeiras. O dos sambaqueiros e dos agricultores já estava preenchido, que está escrito assim: instrumentos de pedra e de ossos. E dos agricultores, objetos de pedra, madeira, argila e cerâmica, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer direitinho. Questão 2. Em uma reportagem publicada no jornal digital Nexo, a antropóloga Carla Dias criticou o Dia do Índio no Brasil, né? Ela criticou o Dia do Índio no Brasil. Segundo ela, as comemorações da data reforçam uma imagem única de um índio que fala uma língua, mora em um determinado lugar, quando eles falam quase 300 línguas e moram em diversos lugares e as casas têm diversos tipos de arquitetura. Seus corpos são pintados com diversas tintas e grafismos e com várias gamas de conhecimento sobre o mundo e a natureza. Essas comemorações são feitas de maneira a não prever isso tudo, ao contrário, a passar uma visão chapada e superficial desses povos. Então ela estava falando que existe um pensamento errado sobre indígena no Brasil, né? A gente tenta não ser etnocêntrico, mas acaba sendo, falando que só
existe um grupo indígena no Brasil, a gente representa o índio como aquele índio Yanomami que mora na floresta amazônica e usa folhas para tampar as partes íntimas, e a gente sabe que ser índio não é isso, a gente tem diversos grupos indígenas diferentes no Brasil. Questão A. Por que a antropóloga critica a forma como o Dia do Índio é comemorado no Brasil? Porque a comemoração do Dia do Índio se faz como se o índio fosse um tipo único, sem as muitas diferenças que caracterizam as centenas de grupos que vivem no Brasil, reforçando uma ideia equivocada sobre os grupos indígenas. Certo? É o que eu acabei de falar, né? B. Comente a diversidade indígena no Brasil. Bom, com base no que a gente estudou, o Brasil tem mais de 300 grupos indígenas e que possuem idiomas, tradições culturais, formas de organização econômica e social e expressões artísticas próprias, ou seja, os grupos indígenas no Brasil são muito diversos, certo? Não é um único grupo e eles não têm uma única cultura. C. Aponte problemas que os grupos indígenas do Brasil vêm sofrendo que ameaçam a sua existência e o seu modo de vida. Então, há muitas terras indígenas no Brasil que não são demarcadas, isso é um problema, tornando os grupos que nelas vivem mais expostos a ameaças econômicas, invasões, mineração, extração de madeira. A maior parte dos grupos indígenas ainda não tem suas terras demarcadas aqui no Brasil e isso eu acho que é o maior problema. Certo? Então, a correção tá feita. Espero que vocês tenham feito com calma. Agora, a gente vai começar o módulo 9 da apostila, tá? Uma viagem pela América, astecas, maias e incas. Até agora, a gente estudou os grupos indígenas do Brasil, né? Sabemos que a América foi povoada lá no começo, né, 17 mil anos atrás, por povos que vieram da África e da Ásia, né? Vocês já viram lá o Estreito de Bering, quando eles atravessaram. A gente viu a hipótese de povoamento pela Austrália, de povos que vieram da África para a Austrália até chegar na América. Então, a gente viu diversas teorias sobre isso e sabemos que isso gerou diversos povos no continente americano que vivem de formas diferentes, com culturas diferentes. Mas estudamos especificamente povos indígenas. O resto da América também tiveram povos indígenas, né? E a América Central e a América do Sul tiveram povos muito específicos, né? Muito peculiares, que foram os astecas, os maias e os incas, tá? Os incas e os astecas chegaram a ter impérios organizados. Aqui na América, eles foram os únicos povos a formar impérios antes mesmo da chegada dos europeus. Ou seja, eles eram muito desenvolvidos, tiveram um desenvolvimento econômico, político, cultural muito grande e a gente vai estudar um pouquinho eles, tá? Na página 144 da apostila, Uma Viagem na América, tá falando sobre a diversidade do nosso continente, né? Uma diversidade geográfica, paisagem diferentes, climas diferentes. Então, provavelmente, isso contribuiu para as diferentes organizações sociais e políticas aqui na América. Então, se um grupo vive numa região que tem a terra mais fértil, eles vão plantar de uma forma. Se um grupo vivia numa região que não tem a terra tão fértil, eles vão plantar de outra forma, vão sobreviver de uma outra maneira. Cada grupo vai viver de acordo com as suas necessidades e vão criar tecnologia que vai formar cultura também de formas diferentes, de acordo com essa característica geográfica da região que eles moravam. Então, como a América é muito diversa, as características geográficas, climáticas são muito diversas, esses grupos viveram, claro, de formas diferentes e são muito diferentes. Aqui no Brasil, aqui no continente americano, a gente divide as sociedades em dois grupos, as igualitárias e as sociedades hierarquizadas. Sociedades igualitárias é como a gente viu os indígenas, né? Eles plantam, colhem, caçam, todos igualmente, sem uma estrutura muito estabelecida, tipo um líder, um cara que é mais importante que os outros, ou tem um sacerdote, soldados, não. Existiram vários grupos que eram igualitários aqui no Brasil, né? Os indígenas
muitos aqui do Brasil eram sociedades igualitárias e no resto da América também. Mas também existiram grupos, sociedades hierarquizadas, nas quais a divisão social era muito estabelecida. Então tinha um líder forte que governava todo mundo, abaixo dele os sacerdotes, os funcionários do governo, tinham lá os trabalhadores artesãos, os comerciantes, os camponeses, os escravos. Então eram sociedades que tinham uma hierarquia, uma pirâmide social. Aqui na América, os grupos dos astecas, maias e incas eram sociedades hierarquizadas, ou seja, eles tinham uma estrutura social muito bem estabelecida, economicamente, politicamente e dividida em classes sociais. E a gente vai estudar um pouquinho deles, tá? Os astecas, eles se localizavam em parte do México. A gente tem na página 134 um mapinha falando sobre isso, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Os astecas, capital deles Tenochtitlán, aqui parte do México. Os maias, na cidade do México, Guatemala, Belize e El Salvador, que hoje, né, chamam assim, essa região aqui, tá? Que eles chamavam de Yucatán, Península de Yucatán. E os incas na região da América Andina, dos Andes, tá? Hoje corresponde ao Peru, Chile, Colômbia e parte da Argentina, que é esse aqui, ó. E eles tinham capital em Cusco, tudo bem? Esses povos que são o tema das nossas próximas aulas, certo? Então vamos começar com uma mitologia maia. Vou fazer a leitura da mitologia maia para vocês. Os povos maias, entre esses daqui que a gente vai estudar, são os mais antigos, tá? Ó, os maias do século XIII, os astecas do século XVI e os incas também do século XVI. Tá bem aqui embaixo no mapinha, tá bom? Então, os maias são os mais antigos. Eles desenvolveram grandes tecnologias, astronomia, conceito numérico. E, claro, como todos os povos da humanidade, eles criaram lendas, mitos para explicar a origem dos seres humanos, para explicar como foi formada a Terra, os animais, para entender como a Terra funcionava, como viemos parar aqui. Então, eu vou ler esse mito dos maias. Lembrando que o mito, ele faz parte de uma narrativa descritiva de fatos históricos, tá? É uma crônica. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque normalmente os historiadores e arqueólogos, eles utilizam diversos tipos de documentos para estudar uma sociedade, não é? Tem os sítios arqueológicos, os fósseis, os objetos do passado. A gente tem documentos escritos que também ajudam a gente a estudar os povos do passado. Documentos materiais, como obras de arte, né? Construções. E uma das formas da gente estudar os povos do passado também é por meio da mitologia, da criação de narrativas, né? Então a gente estuda essas narrativas para entender como surgiu um povo, como eles pensavam. Essa aqui é a mitologia dos maias sobre a criação do universo, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês. Como é a mitologia maia? Primeiro, o mundo era um oceano escuro, onde os deuses viviam imersos. Kulkakan, a serpente emplumada, Hurakan e Tepeu. Hurakan é o deus dos ventos, tá? Da tempestade e do fogo. E Tepeu é o deus do céu. Ele foi responsável pela criação do homem. Deram forma à terra, com vales e montanhas. Então, a serpente emplumada, Kulkakan, Hurakan e Tepeu deram forma à terra, criaram a terra, certo? E criaram os vales, as montanhas, as águas, etc. Depois vieram as plantas e os animais, que tinham um problema do ponto de vista dos criadores. Não falavam nem louvavam aos deuses. Por isso foram condenados a se comerem uns aos outros. Então eles estão falando aqui que os deuses, o Hurakan, o Tepeu, o Kulkakan, eles tinham criado seres vivos, né, os animais, as plantas, só que eles não sabiam falar. Lembra aquele mito Bambara, da África? Do povo Bambara, é um pouquinho nesse sentido. Os deuses criaram tudo, mas queriam alguém para conversar. Quase isso. E eles falaram que eles não
adoravam os deuses também, né? Que os animais nem as plantas adoravam os deuses, por isso que eles se comiam. Por isso que a natureza funcionava assim, com uma cadeia alimentar. 2. O trio queria uma criatura que o adorasse. Fez um que cumpria isso, mas fracassou. O homem de barro derretia ou se quebrava em pedaços nos primeiros passos. Depois fez um modelo mais forte, o homem de madeira. Mas eles o irritaram porque só louvavam a si próprios. Os deuses irados enviaram uma tempestade de lava que matou praticamente todos. Misturando farinha de milho, água e sangue divino, o trio fez 4 homens. Então, lembrando, os deuses fizeram um homem de barro que derretia, não deu certo. Depois fizeram um homem de madeira, mas o homem de madeira só adorava a si, não adorava os deuses. E aí eles mandaram uma tempestade, que lembra o quê? Aquele mito cristão da Arca de Noé, vocês sabem disso. E matou todo mundo. E aí eles começaram de novo e misturaram farinha de milho, água e sangue divino e fizeram 4 homens belos e capazes de demonstrar gratidão. Eram tão inteligentes quanto os deuses, o que os inquietou. Eles desceram numa nuvem sobre os olhos dos homens de milho, reduzindo sua sabedoria pela metade. Para compensar, deram a eles 4 mulheres. A humanidade descende dessa geração. Então, para eles, os deuses fizeram seres humanos muito inteligentes, só que inteligentes demais. Os deuses ficaram preocupados com essa inteligência, vieram na Terra, diminuíram pela metade a inteligência do homem e deram mulheres para, vamos dizer assim, justificar essa metade da inteligência. É interessante que já dá para entender o que eles entendiam de mulher, né? O que eles achavam das mulheres. Bom, vocês vão fazer a atividade, tá? Essa atividade aqui, falando sobre os mitos, tá? Como é a mitologia maia, o que a gente pode entender, qual parte do mito que a gente consegue entender que os maias eram politeístas, com que objetivo os deuses criaram os homens de milho, por que eles criaram, e considerando o que a gente leu, qual é a importância que o milho tinha para os maias e os astecas. Interessante, né? Vocês vão fazer essa atividade. E no próximo vídeo eu continuo com vocês falando sobre esses povos. Tudo bem? Espero que vocês fiquem tranquilos, se cuidem e usem álcool em gel. Beijinhos. Tchau, tchau.